que é religião para você? Se eu te pedir um conceito e te pedir uma definição do que seria religião, o que você me diria? Porque as pessoas hoje têm usado essa palavra de uma forma assim muito vazia, muito rasa. Porque quando a Bíblia fala de religião, ela fala de um conceito muito mais amplo e muito mais profundo do que a gente aprendeu hoje de religião, dessa palavra, desse termo. Por exemplo, uma pessoa hoje acha que ser religioso, né, a interpretação dela, ela acha que é simplesmente você colocar uma Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja, ir de quarta, de domingo e tal, então você agora é religioso. Ir para a igreja dia de domingo, dia de quarta, dias de semana e tal, não significa necessariamente que você está dentro da religião, do conceito de religião de Deus. Hoje a gente tem vários tipos de religiões, como por exemplo, a gente tem o judaísmo, a gente tem o islamismo, a gente tem o hinduísmo, budismo, entre tantas outras religiões que eu acho que eu nem conheço, mas são muitas religiões e também tem as chamadas denominações, por exemplo, a Batista, Assembleia, Casa de Oração, Presbiteriana, entre, sei lá, tantas outras denominações que a gente às vezes costuma chamar também essas denominações de religião também, né, que fica mais fácil às vezes. Só que a questão é que religião não é isso. E a Bíblia ela fala que religião ela tem um sentido bem mais profundo lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 27, onde diz assim: que a verdadeira e pura religião é aquela que as pessoas ajudem os órfãos e as viúvas. Também não se contamina com as coisas deste mundo. Então, se você quer fazer parte da verdadeira religião de Deus, você não pode se contaminar com o mundo e tem que ajudar órfãos e viúvas. Mas quer dizer então que é só os órfãos e as viúvas? Não, quer dizer que você tem que ajudar os necessitados. Os órfãos, por exemplo, ele é necessitado porque, no caso, ele perdeu o pai ou perdeu a mãe, os dois. A viúva, por exemplo, é necessitada porque não tem um marido. E naquela época era muito difícil. Hoje as mulheres são mais independentes e tal, têm seus próprios empregos, mas naquela época não, cara. Então era muito difícil. A mulher, quando perdia o marido, então ela não conseguia se sustentar. Então, a religião verdadeira é quando você ajuda essas pessoas, pessoas que realmente precisam, mas é qualquer necessitado. Deus também é Deus de pobres, mas nesse versículo não fala. Se você conhece pessoas que precisam de ajuda, que são necessitados, bom, se você quer fazer parte desse conceito de religião de Deus, então você tem que ajudar essas pessoas necessitadas. E as pessoas acham que religião, então, é simplesmente cantar, louvar a Deus, quando na verdade tem um sentido muito mais profundo e estão se enganando a si mesmas. As pessoas também fazem suas próprias interpretações do que seria religião. Por exemplo, elas baseiam a religião, muitas vezes, na forma como ela entende os textos bíblicos, nas interpretações delas. Por exemplo, se eu sou da casa de oração, então as mulheres que usam véu lá são mais santas do que as outras igrejas, porque as mulheres lá usam véu. Então isso faria com que as mulheres, a igreja, a casa de oração, se sentisse mais, aliás, ficasse mais perto de Deus ou fosse mais santo do que as outras. Assim como a Igreja Assembleia, que fala em línguas, então são mais santos do que as que não falam, tem mais o Espírito Santo e são mais cheios do Espírito Santo do que as que não falam em línguas. Assim também tem igrejas que creem que não comer carne de porco e não tomar café, por exemplo, faz deles mais santos ou mais perfeitos, quando na verdade o verdadeiro conceito de religião não é esse, cara. É você ajudar o próximo, ajudar as pessoas que necessitam, o órfão e a viúva. Esse é o primeiro ponto. As pessoas também se baseiam com os seus conceitos de religião também na teoria, porque muitas pessoas, além das interpretações, também na teoria acham que são mais santos, porque às vezes lê a Bíblia muito mais do que os outros. Olha, eu sou da religião de Deus, eu sou mais perfeito, ou eu estou mais próximo de Deus porque eu já li a Bíblia inteira. Talvez você já tenha ouvido alguém falar isso, que já leu a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, e eu acho isso ridículo, ridículo. Não é porque ela leu, na verdade a gente tem que ler. O problema é ela ficar falando isso, sabe? Porque tem muitas pessoas que leem a Bíblia não só uma, duas, três, quatro, 5 vezes, mas não conseguem viver, cara. Tipo, um versículo. 10 vezes. 1 versículo. 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 1 ve
de verdade, sabe? Então é muito mais importante que você aprenda um versículo, cara, um versículo, mas que você viva ele de verdade, como por exemplo, ou dois, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Cara, se você sabe esse versículo, se você entendeu esse versículo, se você começar a viver esse versículo de verdade na sua vida, na prática, então você está fazendo parte da verdadeira religião de Deus. Não simplesmente colocando a Bíblia debaixo do braço e indo para os cultos, não. Você está vivendo, você está participando do conceito dele, de religião, sabe? Você é religioso de verdade, então. Agora, existem pessoas que leem a Bíblia, sabem de cor tantos versículos, textos, mas não conseguem viver, às vezes, um, dois, três passagens que leu. Essas pessoas geralmente gostam de se gabar, gostam de falar: olha, eu li a Bíblia tantas vezes, eu li a Bíblia, eu leio muito a Bíblia, leio tantos livros, mas a pessoa às vezes está mais afastada do que a pessoa que lê às vezes um versículo. Então, assim, você quer fazer parte da verdadeira religião de Deus? Ajude o próximo. Sei lá, ajude os necessitados. Lá em Mateus capítulo 25, Jesus ele falando sobre o julgamento, ele fala que aquele que me deu de comer quando eu estava com fome, aquele que me vestiu quando eu estava nu, aquele que foi me visitar quando eu estava doente e tal, essas pessoas, cara, essas pessoas ele diz, se você fez isso, você fez aos pequeninos dele, sabe? Tá lá em Mateus capítulo 25. Isso faz parte da verdadeira religião de Deus. Eu não sei o que você pensa acerca de religião, mas a própria palavra ela te dá esse conceito. E basta você querer cumprir o que está falando ali. Em Tiago capítulo 1, versículo 27 também, onde diz que para a gente participar dessa verdadeira religião, a gente também tem que se afastar das coisas do mundo. A gente não pode deixar se corromper com as coisas do mundo. Se você quer fazer parte da verdadeira religião de Deus, então se separe do mundo, se afaste do mundo. Não porque você tem que ser arrebatado ou tem que morrer, não, nada disso, mas você não pode se contaminar com ele. Você não pode se misturar com ele. Por exemplo, se eu tiver um copo de café e um copo de leite, ambos os líquidos estão em seu estado original. Por exemplo, o café permanece escuro e o leite é branco, porque é leite. Mas a partir do momento quando eu misturo os dois, então dá uma bebida assim deliciosa, cara. Mas agora já não são leite e nem é café mais. Agora estão misturados, estão adulterados. É leite com café, não é aquele café separado, aquele leite separado. Então, o que Tiago ele fala e nos exorta a fazer, também está escrito lá no próprio livro dele, na própria carta dele, no capítulo 4, versículo 4, que diz assim, que a gente não deve cometer adultério com o mundo. Então, a gente deve se separar, a gente deve ficar afastado. A gente não deve se juntar, se misturar. A gente deve permanecer no nosso estado original. Então, um exemplo, já que eu dei um exemplo e falei aqui uma dinâmicazinha a respeito do que é cometer o adultério, falando do leite e do café, faça como água e óleo. Porque a água e o óleo, embora você tente derramar às vezes a água no óleo ou o óleo em cima da água, aqueles dois líquidos ali não vão conseguir se misturar. Vão ficar separados, embora fique muito perto e muito próximo. Eles ficam separados porque eles não se misturam. Ou também a gente pode olhar como, por exemplo, o Rio Negro e Solimões, que eles sempre batem um no outro, cara, mas eles não se misturam, ficam próximos, encostados no outro, mas não se misturam, permanecem nos estados originais de cada um. Então você quer fazer parte dessa verdadeira religião, seja água e óleo, e que o Senhor te abençoe, tá bom? Amém.